Bom dia, pessoas. Já iniciamos. Vamos aguardar mais uns minutinhos e iniciamos na sequência. Obrigado. Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Boa tarde, professor. Tudo jóia. Os dois anfitriões estão aí, a doutora Gabriela, o doutor Enzo, que com certeza hoje vão nos brindar com excelentes reflexões. Antes de passar a palavra para a Gabriela e para o Enzo, vale a pena ressaltar que o Luiz Felipe Pondé, ele é um filósofo da atualidade. Inclusive, há alguns pensadores que dizem que, juntamente com o Pondé, com o Karnal, o Cortella, também o Clóvis de Barros, eles são os gurus hoje da filosofia. Eu, quando sugeri esse livro, não quer dizer que o Pondé seja um clássico. Ele é um filósofo da atualidade. Mas ele veio demonstrando, neste livro, o caminhar dele, como que ele aprendeu a pensar e o contato que ele teve com os pensadores. Só para evidenciar e provocar um pouco vocês sobre a beleza, a maestria de se dedicar à leitura, se dedicar aos grandes pensadores da humanidade, seja da filosofia, seja do direito, da literatura ou da história. Tá? Quero lembrar que no dia 10/5 teremos a clássica obra, belíssima obra, Ética a Nicômaco, que será apresentada pelas doutoras Gabriela, né, e também a Camila. Esta obra de Aristóteles, que é uma obra de séculos atrás, mas que muito tem a nos dizer em pleno século XIX. Essa mesma, Ética Nicômaco, é uma obra excelente. Tá? Então, no dia 10/5, a doutora Gabriela e a doutora Camila Narice irão apresentar. Tá? Então, de imediato, eu passo a palavra para a Gabriela e para o Enzo. Eles podem, inclusive, já estão autorizados a compartilhar as suas telas, se assim desejarem, para a apresentação, e depois a gente faz uma reflexão, uma discussão, e é o grosso aí da questão, é o pano de fundo da reflexão. Então, Enzo, Gabriela, muito bem-vindos e obrigado pelo desafio, de terem aceito esse desafio hoje. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Obrigado, professor, pelas considerações iniciais. Então, eu sou o Enzo, estou no primeiro semestre da graduação de Direito e vou hoje apresentar, juntamente com a Gabriela, esse livro aqui do Pondé, Como Aprendi a Pensar, os filósofos que me formaram. Juro que a nossa parte é rápida, o tempo é curto, vamos tentar ser sintético. Para provar, é só uma folha, a minha parte é só uma folha. Então, vamos iniciar. Vou compartilhar o slide aqui com vocês. Todos veem o slide? Certinho. Então, essa é a obra, como eu tinha dito, do Luiz Felipe Pondé, né? A liderança vai ser hoje pelo professor doutor Norberto Mazai, e a apresentação, como já tinha dito, a Gabriela e eu. Deixa eu ver aqui, sou meio leigo com esse sistema. Espera aí. Pronto. Então, Luiz Felipe Pondé, ele nasceu em Recife, Pernambuco, foi fazer medicina na Federal da Bahia, em Salvador, porém não concluiu o curso. Ele sempre foi... ele sempre teve um olhar muito grande para a filosofia. E aí ele foi para a USP fazer filosofia, aos 25 anos, já era pai, inclusive. Depois ele foi para Paris e para Tel Aviv, em Israel, para se aprofundar, fazer mestrado, doutorado.
ele é filósofo, ele é escritor, ele é colunista na Folha de São Paulo e apresentador da TV Cultura. Dentre seus livros, temos o que a gente vai falar agora, temos A Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos, Filosofia do Cotidiano. Ele é muito atrelado, a sua formação é muito atrelada ao ceticismo, principalmente o ceticismo grego, que o influenciou muito. Ele também, atualmente, é associado ao pensamento mais conservador liberal. Muitos o consideram, inclusive ele, numa entrevista recente, o nominou assim, né, de Schopenhauer brasileiro, por essa questão dele ser ateu, a parte ética e um certo pessimismo também. Ele se identifica, além da filosofia, muito com a literatura grega das tragédias, a literatura russa de Fyodor Dostoiévski, de Tolstói, a literatura moderna, principalmente do século XX, ali Nelson Rodrigues, Alberto Camus, que vamos falar posteriormente. E agora vamos falar sobre o livro em si, né? Que é uma perspectiva mais marginal da filosofia. Não é apenas a história da filosofia, é a filosofia na história de vida do Pondé. E ele vai mostrando isso para a gente e vamos ver agora a parte da Gabriela. Obrigada, Enzo. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Enzo. Boa tarde, colegas. Obrigada pela oportunidade. E antes de começar, eu queria mostrar um pouquinho da minha percepção sobre o livro. Eu e o Enzo, a gente já teve uma sessão de debates, inclusive, que foi muito produtiva. E quando eu li o livro, quando eu fiz a leitura do livro, eu não fiz uma leitura do livro voltado ao Pondé. Os filósofos que formaram o Pondé. Eu fiz uma leitura voltada à construção filosófica em uma certa linha do tempo. E o quanto isso seria importante para a formação de juristas. Eu me ative, assim, a essa perspectiva. Inclusive, foi muito interessante quando eu conversei com o Enzo, porque a gente conseguiu trocar, né? Isso, ele falou, não, mas o Pondé, ele critica isso e isso, para ele isso não foi interessante. Aí eu, caramba, olha, eu nem me ative muito a essas questões, porque eu estava querendo mesmo era entender de uma forma rápida e sintética ali a importância de cada linha e tentar ter uma visão geral, né? Porque são muitos teóricos e muitos tempos, assim, para você conseguir esse nível de aprofundamento, são vários anos de estudo. Mas, assim, você tem uma linha geral, e isso é legal, porque isso mais ou menos nos dá o guia. E eu tive essa visão, e o Enzo, ele me trouxe, assim, o que foi importante para o Pondé, o que não, e algumas críticas que também é muito interessante na hora que a gente está lendo. Então, eu vou colocar aqui muito essa minha visão de o que eu entendi dessa exposição sintética que o Pondé fez para nós juristas, para a formação de nós como juristas, né? Aqui na área do direito. Então, o livro, ele tem 7 capítulos, ele vai começar de uma filosofia antiga, depois ele vai falar sobre uma antiguidade tardia. Na filosofia antiga, ele vai voltar lá para a Grécia, fazendo uma análise das escolas, né, da filosofia pré-socrática, do mito, da tragédia, e depois ele vai fazer uma breve análise ali sobre os grandes filósofos da época antiga, ali na Grécia, que é Platão, Aristóteles e Sócrates. Depois, no capítulo 2, ele vai fazer um paralelo entre a filosofia grega e a filosofia de Jerusalém, né? A filosofia cristã. Ele faz esse paralelo, vai fazer a importância da filosofia cristã para toda a construção cultural, ideológica, ética e moral ali, principalmente a partir do medievo e toda a herança que a gente tem depois, né? Ele vai falar desse encontro de Atenas e de Jerusalém para a formação da cultura e de todo um pensamento ocidental. E daí, nesse segundo capítulo, ele vai fazer esse paralelo e contando um pouquinho a história e os preceitos importantes para a filosofia cristã. E depois, no capítulo 3, ele vai contar um pouquinho da história da Idade Média, a partir desse enfrentamento, né, sempre entre fé e razão, que se coloca ali numa interposição entre Grécia e Jerusalém.
E depois disso, ele vai começar contando brevemente ali sobre o Renascimento e sobre uma oposição a esse pensamento medieval, né? Toda a lógica de poder que ali se exercia. E aí ele vai falar sobre a formação da modernidade, com os filósofos da modernidade, ele vai colocar um título interessante, que é a formação da modernidade bipolar na filosofia, a dialética entre o iluminismo e o romantismo e o debate ético. E essa questão de... Porque uma questão que fica bastante no livro quando a gente vai lendo é a questão da ordem e a questão do caos. São duas lógicas que guia um certo sentido, né? Não um certo sentido, que guia uma certa explicação. E várias correntes elas vão partir dessa ideia, a questão da ordem, a questão do caos. Com relação à ordem, você tem a filosofia, tanto a filosofia grega quanto a filosofia cristã, ela está nessa ideia de ordem, querendo dar uma explicação de ordem no mundo. Mas você tem uma explicação que é sobre o caos. E essa explicação do caos, que na verdade o mundo não tem nenhuma ordem e que as coisas são como elas são, sem sentido, e que o objetivo aqui é sofrer. Mais ou menos essa ideia, você vai ter ela imperando, ela vai estar em voga ali, na época principalmente do romantismo, depois com o niilismo, no próprio ceticismo, e vai ter esse debate, né, sobre se a realidade de fato tem alguma explicação no sentido ou se ela não tem nenhuma explicação. Só apenas só foi jogado assim e a vida, na verdade, é um caos. E só para explicar a questão de caos, porque a gente estava conversando, eu e o Enzo, e ele ficou um pouco em dúvida com essa relação de caos. Caos não é a ideia do caos e da ordem. O caos não é assim, a ideia do Deus mau. Na verdade, a ideia do Deus mau também está ainda numa ordem. O caos é uma falta de parâmetro. Quando você não tem parâmetros para explicar. Por exemplo, quando um cientista físico ele vai medir a gravidade, como é que ele mede que a gravidade tem uma ordem? Como é que as leis físicas elas estão ali dentro de uma ordem, não de um caos? Porque eles conseguem fazer várias medições e elas são parecidas. E você consegue colocar em uma fórmula e falar, se você colocar nessa fórmula, vai dar certo. E a ideia de caos é assim, você coloca nessa fórmula e não vai ter nada, porque não tem explicação, não tem medições iguais. Você não consegue arranjar uma lógica. Isso é o caos. E aí, depois desse capítulo 5, você tem fragmentos do contemporâneo, que ele vai falar brevemente sobre autores importantes para ele na época do contemporâneo, e depois ele vai falar rapidamente sobre a batalha contra o niilismo e a vida intensa. Esses são os 7 capítulos do livro. Eu vou me ater agora, tentando explicar muito brevemente, porque a gente tem muito pouco tempo, sobre os 3 primeiros capítulos, e o Enzo ele vai explicar, depois dali do Renascimento, os filósofos não modernos. E assim, esses 3 primeiros capítulos a gente poderia ficar aqui horas, porque eles são a base, né, para toda a construção do pensamento moderno e contemporâneo ocidental, que a gente vive. Na verdade, grande parte da história da gente está em volta nesse pensamento. E qual que é aqui a ideia muito importante que a gente precisa saber, tanto da Grécia quanto da filosofia ali de Jerusalém? A ideia, assim, que volta a ideia de autonomia versus heteronomia. Autonomia, os gregos... mas antes disso, eu vou explicar junto, mas antes eu vou explicar a ideia de autonomia versus heteronomia. A ideia de autonomia versus heteronomia os gregos, eles acreditavam que o centro da ideia que eles discutiam era um eu. A autonomia, né, auto sou eu e nomos é lei. Então, eu sendo a lei de mim mesmo. O hétero é algo externo sendo a lei de mim mesmo. Então você tem o Deus que está externo a você e ele, na verdade, é o seu guia, ele que estabelece as suas leis. E essa ideia de heteronomia, ela está presente na filosofia cristã e também na filosofia hebraica, ali na religião hebraica. A ideia de autonomia, ela está presente dentro da filosofia grega.
E essa contraposição de ideias, que na verdade elas são muito mais parecidas do que diferentes, porque que é importante a gente colocar que autonomia não quer dizer autonomia de fazer tudo que eu quero. Isso, na verdade, principalmente de acordo com Kant, é escravidão. Porque, na verdade, o eu que ele está falando é um eu superior, que no final das contas você pode comparar com o próprio Deus. E aí você vai ter ali o encontro dessas duas filosofias. O que é esse eu, né? Porque você teria ali um eu verdadeiro e um eu que ele é falso. Mas para a gente entender essa ideia do eu verdadeiro, do eu falso, a gente tem que entender a ideia da personalidade. O que é personalidade e o que é consciência? Porque o que eles diziam? Se você pega ali, dentro da filosofia grega, você tem os 3 arcos, né? Que você tem a psique, o nomos e o material, que eu esqueci qual era o nome da parte que era material. E a psique é a alma, o nomos é a consciência, e que, na verdade, esse eu, que é o que eles estão falando ali no autonomia, ele está dentro do nomos, e não dentro da psique. E o problema é que, às vezes, a gente confunde o eu, pensando que o eu autônomo é a psique, é a sua mente. Mas, na verdade, ela é o nomos. E aí, para a gente pensar sobre isso, a gente tem que voltar lá naquela ideia de Platão sobre o mundo sensível e o mundo das ideias. Que ele fala que a gente vive no mundo das ideias, mas antes de existir o mundo das ideias, existia o mundo sensível. E no mundo sensível é o mundo verdadeiro, é onde, antes de tudo, tudo se formou. Antes de eu existir, tinha uma ideia pura sobre o que era eu. E aí ele fala que esse é o eu verdadeiro. Que, na verdade, a personalidade, que seria eu no mundo sensível, ela é falsa e ela é objeto de engano. Então, se você seguir a sua vida ali de acordo com o eu falso, que seria o eu da personalidade, você, na verdade, não está sendo autônomo, você não está sendo livre, você está sendo escravo. E essa ideia, ela vai se voltar tudo ali na questão de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, um debate entre fé e razão em si. De fato, as pessoas, elas têm liberdade ou se elas não têm liberdade, se ela tem livre-arbítrio ou se ela não tem livre-arbítrio. Essa discussão, ela vai estar toda em volta, né, nessa ideia do eu verdadeiro e do eu não verdadeiro. E para a gente, falando sobre essa questão do eu verdadeiro, que é muito importante, um conceito muito importante para todo mundo aqui no direito, para entender, é a dicotomia entre desejo e vontade. Porque dentro da filosofia grega, principalmente, e de toda a filosofia, você tem essa diferença entre desejo e vontade. O desejo é que, na verdade, estaria ligado ali com o eu da personalidade. Ele é aquilo que te escraviza, é aquilo que é materialmente, que estaria mais ligado aos vícios do que às virtudes. A vontade, ela já parte do consciente, do nomos, do eu superior. Então, quando a gente está falando em vontade, a gente não está falando sobre desejo. Quando a gente está falando sobre vontade, a gente está falando sobre virtudes. E aí eles têm, você tem a tríade grega, o que seriam virtudes? E ali as virtudes estão dentro do que é bondade, do que está relacionado, né, com a bondade, com a justiça e com o belo. E aí isso tem a ideia de a relação harmônica, né, a relação da criação, da organização e da vida, né? E que um homem virtuoso, ele estaria ali coerente com e harmônico com essas características. E aí, dessa tríade de bondade, de justo, de belo, a gente tem todo um encadeamento de todos os filósofos, depois que o Enzo vai falar, que vai vir os filósofos do Estado e tudo, falando, conceituando melhor o que é o indivíduo, o que é o cidadão, o que é o Estado, e isso parte dessa tridimensão, né? O indivíduo, a sociedade, o Estado. E aí, uma ideia importante de passar aqui, porque quando a gente vai lá para os teóricos do Estado, quando a gente vai para Maquiavel, e para todo mundo que quer montar um Estado forte, por quê? Porque quer montar... Eu só vou finalizar essa ideia e eu já passo para o Enzo. Porque quer montar um Estado forte e esse Estado forte, ele tem que ser estável. Ele tem que ser estável por quê? Porque ele quer garantir a paz.
E daí, aí tem toda essa ideia, por isso que é muito importante discutir e entender essa acepção filosófica aqui do começo, para a gente entender depois toda a criação, inclusive, do direito. A ideia de indivíduo, que é a ideia de átomo, a ideia do indivisível, do não fragmentado. A ideia da pessoa que ela não se contradiz, que ela não tem incoerências. Essa seria a ideia do indivíduo. E aí, no último nível, ela se refletiria na ideia do Estado. O Estado é uma versão do indivíduo, daquilo que não é fragmentado, daquilo que é estável. E daí, qual que é a questão? Calma aí, rapidão, eu anotei uma coisa muito importante. Lembrei. Aí vem a ideia que depois vão se criando quem é que deveria governar, né? Quem é que seria o homem de ouro, a pessoa, o governante, o Leviatã ali, quando a gente vai para Hobbes. Todo mundo está ali falando de uma pessoa virtuosa. Por quê? É importante a gente entender isso. Você tem a pirâmide. Em todos os lugares você tem uma pirâmide e, na verdade, o guia, né, sei lá, o governante, o monarca, ele estaria no ponto da pirâmide. Ele precisaria ser uma pessoa virtuosa, por quê? Porque ele seria o exemplo de toda a nação. Então, ele sendo virtuoso, ele não sendo uma pessoa fragmentada, todo mundo iria ter ele como exemplo, ele seria o reflexo da vida em sociedade. Então, todas as pessoas tentariam imitar aquele grande monarca virtuoso. Então, a partir do momento que ele desvirtua, as pessoas também se desvirtuam e a sociedade se fragmenta. E aí, uma outra ideia muito importante aqui é a ideia que eles colocavam como desenvolver uma alma virtuosa, uma alma boa. Eles sempre colocavam a importância da sabedoria e eles colocavam uma coisa que era as áreas de estudo, que era a ciência, a política, a religião e a arte. E você tem a volta da ideia desses estudos, principalmente ali no Renascimento, quando você tem a volta do humanismo, do desenvolvimento do indivíduo, e você vai ter, de novo, né, o indivíduo tentando estudar essas 4 bases ali do estudo grego para desenvolver a melhor forma do indivíduo para que ele não se fragmentasse. E aí, eu acho que eu passei muito do meu tempo, mas essas são ideias muito importantes que eu acho que faltou um pouco aqui. Quando o Pondé ele vai falar do mundo grego, que são muito importantes para a gente entender depois ali no Renascimento, e muito importante quando a gente faz a leitura de outros autores clássicos. E daí, eu só vou passar rapidamente algumas ideias, tá? Eu acho que em 1 minuto eu consigo terminar. E aí, o Pondé ele vai falar nesse mundo sobre a tragédia. Ele vai estar falando principalmente sobre as virtudes, né? A virtude de um homem corajoso, a tragédia é ali aquela pessoa que, apesar da contingência da vida, contingência é a mesma coisa que quando o Maquiavel vai falar ali sobre a sorte, que seria, sei lá, o karma. Apesar dos karmas, a pessoa se mantém virtuosa. A pessoa se mantém corajosa. Ela se mantém no sacrifício, né? No sacro ofício. E depois você vai ter essa ideia também ali presente com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho primeiro, ele vai fazer toda a discussão da fé. Tomás de Aquino ele vai fazer a discussão sobre a razão. E essa vai ser a grande dicotomia, fé versus razão. Seriam as duas uma oposta da outra, ou seriam as duas complementares? E essa é toda a discussão que você vai ter dentro da Idade Média e no encontro entre a Grécia e Jerusalém. E, gente, eu gostaria de falar muito mais, mas eu acho que eu já passei do tempo que eu queria passar pro Enzo. Depois a gente pode continuar discutindo, obrigado, mas acho que eram ideias importantes. Não, tranquilo. Então, pessoal, continuando aqui no capítulo 4, o Pondé já vai tratar da filosofia moderna e do Renascimento. Como eu falei no início, o Pondé vai trazer uma filosofia mais marginal, ou seja, aquelas que nos é diferente, que não é habitual da gente. Muitos aqui ouviram falar de Sócrates, Platão, de Maquiavel, porém Pico della Mirandola, Siger de Brabant,
Porete. A gente não foca muito nisso no ensino médio ou até na faculdade de Direito. A filosofia, com certeza, o professor Mazai está aqui, com certeza a filosofia eles focam bastante nisso. Então, o Pondé ele tem uma tradição de literatura e filosofia, também uma inspiração psicanalítica ali de Freud, que ele estudou no segundo ano da faculdade de medicina dele. E no ceticismo, ele bebe muito das fontes gregas, das fontes mais clássicas, menos radicais e absolutas. O que é o ceticismo? É não poder atingir a certeza a respeito de uma verdade permanente e não se usar uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. Então, ele não vai buscar justificar tudo, dar resposta para tudo. Ele sempre vai estar duvidando. Nisso, ele conecta com Montaigne e com Descartes. Descartes, o Pondé vai, apesar de Descartes não ser cético, o Pondé vai focar bastante na questão da dúvida hiperbólica, no método cartesiano, na dúvida hiperbólica que influenciou ele. Além disso, Montaigne também, apesar dele ser um cético, o Pondé não vai beber na fonte cética do Montaigne, pois o próprio Pondé diz que esse ceticismo do Montaigne é melancólico. Ele vai focar mais na forma ensaística dele. Já na crítica à religião em Spinoza, o Pondé traz que uma reflexão do Spinoza de que as religiões são explicações de mecanismos imaginativos para povos primitivos sem uso do intelecto, mostrando-se como mediadora de interpretação. Ou seja, a religião vai mediar, naquilo que a Gabriela falou da heteronomia, a religião vai mediar a questão do cosmos, do universo, da natureza e do Deus criador para nós humanos. Essa mediação. Na política temos os burocratas, o Pondé que fala isso, e na parte da religiosidade temos as próprias religiões, que vão na relação ali de poder, proteção e medo. Já no proto-existencialismo, o Pondé vai beber nas fontes do Pascal. Ele mesmo fala que o proto-existencialismo pode incorrer aqui numa anacronia, mas no proto-existencialismo de Pascal surge ali os primeiros pensamentos daquela filosofia da angústia. A gente vê no mito de Sísifo, em Camus, a gente vê no próprio Sartre, Jean-Paul Sartre. Então, a gente vai ter aí uma escassez no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Não só teórica, mas também prática. Não tem sentido da vida. Isso vem no proto-existencialismo, que vai linkar com o ceticismo de Pondé e que vai passar um tom mais pessimista, apesar dele não ser esse pessimista como era Schopenhauer. Na filosofia política moderna, temos o próprio Descartes, temos o Francis Bacon, que tem a teoria dos ídolos, tem a teoria do método indutivo, e temos a política moderna em si, que são ali os contratualistas. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke. E o Hobbes, pela questão desse contratualismo posto que ele trata, essa visão justnaturalista dele, o Pondé vai tratá-lo como o mais pessimista desses três contratualistas, pois ele trata trata de que o Estado tem um monopólio legítimo da violência. Isso vem do Pondé afirmando que o Hobbes, por esse fato, ele vai ser pessimista, vai estar ali vinculado na ideia do medo. Outros autores também de filosofia política tratam um pouco disso. E o John Locke, em inglês, né, o pai do liberalismo, vem ali junto com Adam Smith, que além da Riqueza das Nações, Adam Smith também tem estudos ali do liberalismo político, e ele vem com o Locke. Pondé vai pautar muito o Locke em contraposição ao Descartes, porque o Locke ele vai ter o método empírico, o empirismo, em que a gente vai ter as sensações acima de tudo, diferente de Descartes, que é o racionalismo, o cogito ergo sum, né? Os sentidos podem enganar, então devemos usar o racionalismo. Pondé já vai se distanciar do Descartes nisso daí, do racionalismo, apesar de ser influenciado pela dúvida hiperbólica, mas no Locke ele já vai beber desse liberalismo político e vai beber também do empirismo, os sentidos, né? Então, no capítulo 5º, o Pondé já vai falar da formação da modernidade bipolar em filosofia, numa dialética entre o iluminismo, que vão ter 3 origens nacionais, e o romantismo, aquele mais alemão, que a gente conhece muito na literatura e também conhecemos na filosofia, além do debate ético, ali trazido por Immanuel Kant. Mas, pelo passar do tempo, não vou me ater muito ao debate ético do Kant, nem os pais da filosofia moderna, que, segundo Pondé, seria o Hegel e o Immanuel Kant. Nesse capítulo 5º, ele vai trazer a era secular, que é a redução da fé religiosa e a ascensão, a preponderância da fé científica, e equipara nós
a fé jurídica. Então, a gente traz aquele protagonismo da igreja, aquele vínculo entre o poder espiritual com o poder temporal, e vem passar a preponderar o Estado de Direito e a ciência, o método científico. A gente tem aí Newton, a gente tem inúmeros autores nessa área da religiosidade, rompendo a religiosidade, trazendo a ciência, e também temos na área jurídica. Autonomia, e isso vai surgir ali no século XVII, século XVIII, trazendo já agora a autonomia humana, deixando de lado a parte da heteronomia, que foi explicada pela Gabriela, e essa mediação da religião que Spinoza já criticava no século passado do 17. E aí vem Pondé trazer o iluminismo. O iluminismo britânico, ele vai muito se ater às virtudes, era uma pauta central. O iluminismo francês, a gente conhece, é a pauta mais da razão, do conhecimento, o igualité, o liberté, o fraternité, que a gente vai focar mais na razão, no conhecimento como transcendental. E no iluminismo americano é a questão da liberdade, né? Isso é uma pauta muito atual hoje, por isso eu quis me ater aqui desses três vieses do iluminismo, que a gente foca muito no francês na escola, mas como o Pondé já vem com essa parte mais marginal dele, é bom se ater essa parte das virtudes britânicas e da liberdade na americana. A perfectibilidade humana, Pondé vai fazer uma crítica direta a Jean-Jacques Rousseau, porque o Rousseau vai acreditar nesse ser humano perfeito, no bom selvagem, o mito do bom selvagem na linguagem do Pondé, em que o homem, no seu estado de natureza, ele é bom, ele não se corrompe pela sociedade, que devemos voltar a esse estágio, pois lá teremos um homem perfeito, a perfectibilidade humana, sem ser corrompida. O Pondé rompe com essa ideia. Aliás, ele é cético. Então, ele não vai acreditar muito nessa perfectibilidade humana, que a educação, razão e o conhecimento já estão ali no estado de natureza do homem e são suficientes para torná-lo bom. Que quando ele vive em sociedade, um animal gregário, ele irá se corromper e será mal. Então, Pondé rompe com essa ideia de Rousseau, ele critica, ele vê virtudes no Rousseau, obviamente, mas ele critica essa parte de Rousseau, e até pelo pensamento conservador dele, e depois ele vai beber ali na fonte do romantismo. O romantismo, ele vai ter, além do que a gente já conhece ali um pouco de filosofia e literatura, o romantismo vai tratar mais do grande mal-estar dessa sociedade moderna, e a sua lógica de produtividade, eficiência, eficácia, instrumentalidade, que vai tornar a nossa vida, segundo o pensamento romântico, né? O romantismo ali, principalmente, sua principal expoência nacional foi o alemão, a gente tem ali Goethe, por exemplo, e aí a gente vai ter essa ideia de uma reificação da vida, isto é, uma coisificação da vida, e torna a vida um mal-estar, uma angústia. O Pondé, como ele bebeu muito na psicanálise de Freud, desde a faculdade de medicina, passando pela filosofia, o Pondé vai como é que eu falo, aprofundar essa parte de psicanálise também, Amor para Corajosos, ele fala muito sobre isso lá. E também tem um livro dele, Contra um Mundo Melhor, que já vai criticar essa questão da perfectibilidade humana, porém ele não torna, não chega no romantismo. Ele vem apenas no lado cético. E no capítulo 6, Fragmentos do Contemporâneo, o Pondé já trata de uma área mais longe dos clássicos da filosofia. Afinal, ele é marginal. Esse livro aqui é mais marginal. Não interprete aqui marginal no sentido pejorativo cotidiano, mas marginal é longe daqueles clássicos ali engessados. E aí ele vai tratar do Darwin, ele vai tratar do Kierkegaard, que está no existencialismo, né? O Soren Kierkegaard, vai tratar do Friedrich Nietzsche, vai tratar do Bergson, do Sigmund Freud, do Theodor Adorno, do Zygmunt Bauman, o polonês que morreu recentemente, que fala muito da sociedade líquida. Pondé vai falar também do Bernanos. E aí a gente vai para a pauta aqui mais da literatura. O Pondé foi muito influenciado pela literatura russa e pela literatura grega. Na grega, a tragédia, como disse anteriormente, e na russa, pelo Fyodor Dostoiévski e pelo Tolstói. E já na parte mais aqui ocidental, ele, além da grega, né, ele foi ocidental contemporânea, ele foi influenciado muito pelo franco-argelino Albert Camus, que está em voga o livro dele mais, na minha opinião, mais assim, pop, vamos dizer, é um termo que o Pondé gosta de usar muito, pop, inteligentinhos, é O Estrangeiro. É o livro lá que fala sobre a história do Messot, o árabe, aquela história que eu não vou dar spoiler. Mas o Albert Camus vai trazer isso, da filosofia do absurdo, daquela angústia, da falta de sentido da vida.
O Fyodor Dostoiévski já vai no sentido mais da teologia. A sua frase, abre aspas, não vou falar em russo, né? Vou falar em português. Abre aspas. Se Deus não existe, tudo é permitido. Que vai trazer aquela questão do caos que a Gabriela trouxe, a falta de ordem. Então, o Fyodor Dostoiévski vai influenciar muito ele, já que o contemporâneo agora, ele fala que carece um pouco de autores de filosofia clássicos, como existiam ali no Renascimento, na patrística. Ele vai trazer mais a literatura para esse ponto. O Albert Camus, o mito de Sísifo, o estrangeiro, filosofia do absurdo, angústia, falta de sentido da vida, imperfectibilidade humana, o universo ali, a relação com a humanidade, que o Pondé, no seu ceticismo, vai distanciar um pouco disso. E o Nelson Rodrigues, que para ele é o maior clássico, inclusive é brasileiro. Assim eu finalizo. Agradeço a todos. Obrigado. Muito bem, Enzo e Gabriela. Enzo, tu pode tirar aí os seus slides da Gabriela, para que a gente tenha aí uma visão mais completa de todos. Então, vejam bem, esse livro, embora pequeno, ele é um livro, a grosso modo, muito extenso no sentido de possibilidades de reflexão. Como bem disse o Enzo, como bem disse a Gabriela. É evidente que nós não daremos conta de abordar todo o percurso do Pondé aqui, mas, como a Gabriela bem colocou, em que sentido, de que forma podemos nos apropriar de todo este caminhar filosófico para discutirmos o direito? Essa é a grande questão. De que ponto nós podemos partir para afirmarmos que a filosofia, os grandes pensadores da história da humanidade, podem contribuir para que, de fato, tenhamos a coragem de ousar saber, como o Enzo colocou ali nos slides, saber algo dentro do direito. Dentro do direito é preciso ousar saber. Mas esse ousar saber não é aquele ousar que você senta em uma cadeira, tá? E você aí começa a escrever algo e pensa que o que você escreve é uma nova teoria jurídica. Não. Você tem que ter esse arcabouço da história, da literatura, da filosofia, para começar a ponderar o seu raciocínio e fazer com que o direito respire reflexão. Ou então, Aires Brito, ele sempre pontuava, é preciso humanizar o direito, fazer com que as pessoas reflitam o direito. Não é abandonar o positivado de forma alguma, mas é trazer uma reflexão pautada em grandes nomes da história. Por isso que o grande maestral Rui Barbosa falou que a advocacia não é para fracos, a advocacia é para corajosos. E então, você tem coragem de mergulhar em um texto profundo? Então, aqui nós já viemos aqui vendo, analisando que a Gabriela, o Enzo fizeram esse trabalho, tá? Não é um trabalho fácil, em poucos minutos, desenvolver aqui antiguidade, medievo, renascimento, modernidade contemporaneidade, isso aí a gente vê em semestres, e eles deram conta de apresentar aqui, ó, bem sucintamente, objetivamente, estas questões. E fica aqui, de fato, o convite. Eu trouxe de propósito o Pondé para mostrar isso mesmo que a Gabriela colocou e o Enzo, como isso tudo pode ser referenciado, pautado dentro da área jurídica. Até acho que o Enzo, né, colocou lá no nosso grupo do WhatsApp aquela questão do juiz, né, do advogado que usou o Pondé, muito interessante. E isso tudo, meus queridos, é de suma importância. Por quê? Se nós não fizermos o esforço epistemológico de vislumbrarmos as perguntas, como o próprio Pondé colocou e que o Enzo bem colocou na sua apresentação, aquela dúvida hiperbólica de René Descartes, no sentido, primeiro, quem é o homem? Este homem é um ser que vive isolado, é um homem que vive em relações. Dentro desse quesito, este homem que vive isolado ou que vive em relações, ele também é um homem de direitos, é um homem de deveres. E entra toda aquela questão da própria educação do homem, o homem virtuoso que a Gabriela colocou. Quem é esse homem virtuoso? É aquele que não se deixa
conduzir pelos vícios, porque os vícios corrompem o homem. E isso é muito sério no direito. Até que ponto o direito não respira esse outro lado? Por exemplo, não sem exagero, o lado do mercado. O lado que não traz, de fato, a pergunta significativa e importante pela verdade e que não trabalha com relativismos. Hoje vocês estão aqui e vocês têm uma paixão pelo direito. Oxalá vocês não percam essa paixão pelo direito e de fazer o direito algo que, de fato, faça diferença na vida da sociedade e das pessoas. Vocês terão nas mãos pessoas. Por que não, então, conhecer pessoas? Essa é uma questão interessante. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, até que o Enzo colocou, sobre a religiosidade. O Pondé agora está dando um curso nas plataformas dele sobre Bíblia. Vai passar por vários livros da Bíblia e discutindo esses livros. E um detalhe, ele não é contra a religião. Ele é ateu, mas ele não é contra a religião. Ele vai discutir a religiosidade, desde um ponto de vista sério. E ele mesmo diz, sem atacar a religiosidade, mas sim de um modo reflexivo, como deve ser. Então, essa ideia da religiosidade também é muito importante. Até porque ele, sendo alguém que estudou Freud, estudou um pouco da psicanálise, da medicina, sabe que a religiosidade ela tem um impacto muito grande dentro do ser humano. Né? Deixa eu ver aqui o Enzo está colocando comentários bíblicos pelo Luiz Pondé. Exatamente, esse é o curso que ele está dando. Tá? Então, o Pondé, claro que nós aqui não vamos aprofundar isso, mas é uma provocação de como nós podemos aprender a pensar com os clássicos. E por isso que o nosso grupo se denomina Pensando com os Clássicos. Essa é a grande questão. O Sandro está aqui no grupo. Professor, infelizmente não consegui comparecer no primeiro encontro. Haveria possibilidade de me passar a relação dos próximos livros? Sim. Sandro, você está no grupo do WhatsApp? Criado ali pelo Enzo ou pela Gabriela? Não? Então, coloca o teu número aqui, que o Enzo te acrescenta lá, ele já coloca a tabela das apresentações e das obras e dos responsáveis. Professor, a gente vai discutir um pouco sobre o livro? Do livro aqui? Uhum. Sim, claro. Estamos abertos a isso. Eu fiz aqui um arrazoado para que a gente possa agora debater um pouco. O que você gostaria de pontuar, Gabriela? Esse é o momento de levantarmos aqui, suscitarmos ideias para debatermos. Uhum. Nós tem muitas questões, né? Ele colocou assim bem pequenininho, mas é muita coisa. Assim, eu acho que algo muito legal que a gente vai acabar não discutindo, né? Porque não está dentro dos nossos livros. A gente não pegou nenhum livro de Santo Tomás de Aquino, nem de Santo Agostinho, que é justamente onde traça essa ideia de fé e razão, né? Uma ideia mais aristotélica, uma ideia mais platônica de Santo Tomás de Aquino. E é justamente nessa questão da religiosidade, né? O que eu acho muito interessante, vai falar ali, existiria então duas, São Tomás de Aquino, ele é completamente contra isso, né? Existiriam duas verdades, a verdade filosófica e a verdade religiosa? Não, na verdade não seriam as duas complemento da outra. Não deu tempo de falar, mas assim, um conceito muito importante que inclusive o Pondé vai falar sobre nesse livro é o conceito sobre a questão da mística, né, que ela está muito em voga ali na Idade Média e também nessa discussão entre fé e razão. A ideia da mística, a ideia do mistério é justamente o que falta, aquilo que falta, né? Você tá dentro das discussões filosóficas mais racionais, só que elas não são suficientes, né? O racional ele não é suficiente para responder todas as questões que são colocadas. Então, o que está faltando ali? E aí eles vão falar justamente sobre essa questão do mistério, sobre essa questão da mística, que tem um conhecimento de Deus que ele não é entendido pelos homens, que ele está além do entendimento humano. Mas ele consegue, de alguma forma, ser alcançado com
pela intuição, né? Intuição é um tipo de sabedoria, assim, não querendo me aprofundar, mas é um tipo ali de sabedoria do espírito, que ela vai dar às pessoas a consciência, né, a inteligência para entender isso que falta. E essa ideia de mistério é que vai estar ali presente dentro da Idade Média, e ela é muito importante para a gente entender, porque ela pauta outras discussões para outros teóricos. Então, você tocou num ponto interessante, tá? Do Fides et Ratio, fé e razão, ou teologia e filosofia, que é o tema central aí da Idade Média, do período medieval, que é centrado no teocentrismo, Deus no centro do universo. Aqui nós temos todo o poderio da Igreja Católica Apostólica Romana e grandes pensadores. Temos aqui o grande representante da patrística, que é Santo Agostinho, e o grande representante da escolástica, que é São Tomás de Aquino. Agostinho recupera Platão lá que trabalha com o dualismo. Agostinho também vai trabalhar com o dualismo. Qual é o dualismo apresentado por Agostinho? Na verdade, ele cristianiza Platão. Ele vai trabalhar com a teoria da iluminação divina. Platão ele desenvolve a teoria das ideias. Santo Agostinho, teoria da iluminação divina. É Deus quem ilumina o homem para conhecimento. Por isso que o centro, a nave central do pensamento agostiniano repousa naquela máxima: inquieto está meu coração enquanto não repousar em ti, Senhor. Porque nós somos criaturas, e enquanto criaturas, nós sempre vamos tender ao nosso Criador. Em Agostinho, ainda, ele tem um livro muito famoso que, mais uma vez, recupera o pensamento de Platão, que se chama A Cidade de Deus. Dentro desse livro, A Cidade de Deus, ele vai fazer essa configuração dualística de Platão. Cidade de Deus e cidade dos homens. A cidade de Deus é a cidade da perfeição. A cidade dos homens é a do pecado, a da imperfeição. E nós estamos aqui adquirindo as credenciais para que possamos adentrar mais à frente dentro do reino de Deus. Aqui, em Agostinho, está muito mais forte a fé. Já em Tomás de Aquino, que vai recuperar Aristóteles, e, portanto, ele vai ser muito mais realista, muito mais empírico, ele vai trazer uma questão muito importante, que é a questão da racionalidade. Inclusive, São Tomás de Aquino, quando ele fala da cinque vie, as 5 vias para a demonstração da existência de Deus, ele procura demonstrar a existência de Deus de modo racional, pelas 5 vias. Portanto, aqui nós temos Fides et Ratio, fé e razão, teologia e filosofia. Então, a fé, ela vai trabalhar com dados revelados. É aquele mistério, aquela mística. Dados que são revelados por quem? Por Deus, através da onda, das Sagradas Escrituras. E quem é o grande responsável em traduzir essa Sagrada Escritura? Os padres, no tempo medieval. E aí que vem depois a crítica de Lutero contra todas essas questões. E Lutero traduz a Bíblia, sai do latim e traduz para o alemão, justamente para torná-la mais compreensível e que cada um possa interpretar a Bíblia, e não somente aqueles que estão ali a serviço da igreja. Depois, a ratio, ela vai trabalhar muito mais com dados que são demonstrados. Então, eu utilizo-me da razão para demonstrar, e a fé justamente para revelar. Claro que muitos vão dizer que não pode haver esse cotejo entre fé e razão. No entanto, mais à frente, eu já citei aqui, acho que já citei, vou reformular, se não citei, é novo. Há um documento do, então, Papa João Paulo II, chamado Fides et Ratio, que é uma encíclica papal. Muito filosófico essa encíclica, tá? E o João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele recupera Agostinho, ele recupera São Tomás de Aquino e vai dizer algo importante, que a Gabriela ali já quase que trouxe também essa reflexão. A fé e a razão são as asas que elevam o homem ao conhecimento. O homem não pode só conhecer pela racionalidade ou só pela fé. Ambas levam o homem ao conhecimento. Embora uma por dados que são revelados
pelos dogmas, pelos documentos papais, e outro pelos dados que são demonstrados pela empiria, pelo raciocínio, pela racionalidade. Então, vejam, isso tudo aqui é uma riqueza fenomenal, que nós aqui teríamos que ter um tempo, digamos assim, bem mais aprofundado, de grandes reflexões, de leitura. Por exemplo, ler A Cidade de Deus, né? Ler o De Magisto, tanto de Agostinho como de Aquino, e assim por diante. Então, vejo que aqui, nosso grupo, ele não vai dar conta de abranger tudo, mas no semestre que vem, nós vamos eleger outras obras. Um dado importante. No próximo encontro, que é dia 10, a Gabriela e a Camila vão apresentar aí o Ética Nicômaco. Se vocês preferirem, eu posso fazer uma aula anterior aí sobre Aristóteles. O que vocês acham? Dou uma aula sobre Aristóteles e depois, na sequência lá, na data, vocês apresentam o livro. O que vocês acham da ideia? Ou não precisa? Não, professor, por favor. Então, eu vou marcar aqui, vou falar com a professora Janete, vou marcar aí uma data para essa aula, tá? Meia horinha para situar Aristóteles, um pouco da sua teoria, ato, potência, acidente, movimento, metafísica, para que a gente entenda depois aí a Ética Nicômaco, que é uma obra estupenda, tá? Professor, se quiser também depois até fazer uma aulinha sobre o Platão e Eu sobre... Eu posso fazer assim, ó, vou fazer uma aula de Platão e Aristóteles, tá? Que são os dois aí que se conjugam, tá bom? Tá. Então, aí eu vou marcar, vou ver com a Janete aqui na minha agenda e eu aviso vocês pelo WhatsApp, tá bom? Gente, o tempo já está aí, já ficamos uma hora, show, ninguém está cansado, né? Pelo que eu vejo aqui, deixa eu ver aqui, ninguém saiu, olha só que beleza, eu tenho uma turma à noite aqui no IPP, sexta-feira à noite, das 9 às 10h40, é uma optativa, ética, antropologia e oratória. E a turma é bomba, todas as sextas-feiras a gente fica até quase 11 horas discutindo da noite. Então, a turma que realmente quer, e surgem grandes reflexões, igual vocês. Tá uma chuva boa, por mim eu ficava... Tá chovendo em Brasília? Aqui tá chovendo. Começou a chover. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, aqui tem um sol lindo, maravilhoso. Aí sim, hein? Eu já estou até meio com garganta, estou até com medo, acho que vou fazer um teste de Covid hoje, porque eu estou tossindo muito, eu vou fazer um testezinho rápido para tirar a nóia da cabeça, tá? Então, gente, vejam bem, agora um detalhe importantíssimo, Gabriela e Enzo. Vocês podem conversar entre vocês, se precisarem, pode me colocar aí também a posto. Vocês podem começar a escrever um artigo, não tem pressa. Começar a alinhavar umas ideias. E eu vou dar uma sugestão para o Enzo e para a Gabriela. Quem sabe vocês escrevem um artigo sobre a importância da filosofia ou a importância da reflexão para o direito. Seria um artigo muito bom. Tá? Então, deixa a ideia aí, vocês podem discutir, e depois vocês vão escrevendo, vão me enviando, eu vou dando sugestões, vou arregrando alguma coisa aqui, e a gente faz um baita artigo, porque ele vai ser o artigo de abertura do nosso e-book, futuramente. Tá bom? Professor. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. O artigo, então, é para ser escrito com a dupla que você vai apresentar, isso? Isso, correto. E o artigo pode ser entregue até quando? Não temos ainda data, tá? Porque é no final do ano que eu vou reunir os artigos para fazer um e-book, tá? Tá bom. Uhum. O e-book intitulado Pensando com os Clássicos. Né? Oi. Mais uma outra questão antes da gente terminar, acho que a gente não tem tempo. A ideia sobre a questão do tempo. Eu sempre acho muito interessante. Porque além da autonomia e da heteronomia, né, a gente também tem uma ligação ali de tempo. Nos gregos, a gente tem a ideia de um tempo cíclico, e na ideia já de heteronomia, dentro da religião hebraica e do cristianismo, a gente já tem essa ideia de tempo na sua linearidade. E também aí, quando a gente vai dentro ali da Idade Média, a gente tem a ideia da providência divina, né?
da questão de que é o que a gente tem a quebra ali no Renascimento, com a questão do que, na verdade, o tempo, porque ali na ideia do medievo, você tinha que Deus, ele se prolonga no tempo, como é que é? A vontade de Deus se prolonga no tempo, e tudo que acontece é da vontade de Deus. E aí não tinha essa questão, você não tinha uma ideia de não mutação, né? De que a perfectibilidade estaria não na mutação. E depois você tem justamente essa ideia de perfectibilidade na mutação. E no Renascimento traz em voga essa ideia de mutação, e aí você cria uma porosidade dentro dos estamentos sociais, e é quando você tem ali uma mudança. E justamente nessa ideia da ordem, né? Antes imperava a ideia da ordem, de que Deus ele sabia tudo, e depois, não, a gente tem o livre-arbítrio, e na verdade o futuro é formado pela vontade humana. Será que você pode comentar um pouquinho sobre isso? Olha, esse aqui é um assunto mais assim complexo de abordar em minutos, mas o tempo greco-romano não é o mesmo tempo da medievalidade, né? O tempo da medievalidade a gente pode dizer que é uma questão de atemporalidade, onde dentro da Grécia antiga aí nós temos o tempo mesmo, enquanto que faz parte da estrutura do homem. Quando eu abordar Aristóteles, eu quero então, que aí eu vou marcar já essa aula para nós, eu abordarei então essa questão do tempo, porque Aristóteles é um dos grandes que falará sobre o tempo. E o tempo, ele está ligado ao movimento, e o movimento à mudança. E é muito interessante essa ideia sendo vinculada também com a nossa realidade. Será que o tempo que nós pensamos ter é o mesmo tempo pensado na história? Esse tempo é um tempo que, de certa maneira, é um tempo que vem com datas, com períodos, ou esse tempo é mais algo aberto, mais algo enquanto movimento, enquanto ação, enquanto praxis? Ou uma atemporalidade, porque para Deus não existe tempo. Então, isso quando a gente for trabalhar em Aristóteles, eu prometo, então, trabalhar. Tá bom? Olha aqui, já são 1 hora. O tempo passou muito e está muito gostoso. Até quando a Gabriela estava falando disso, tem um trovão aí. Acho que era o deus Thor, o grande mito de Thor, brigando com as nuvens, dando martelada nas nuvens, e aí deu a trovoada. Aí a questão do mito dos pré-socráticos. Muito interessante. Tá? Gente, então, eu vou marcar aqui a data para a aula de Platão e Aristóteles. Vou trabalhar, então, não só com a teoria deles, mas um pouco com essa questão do tempo, que está relacionado intimamente com Aristóteles. E que depois Tomás de Aquino também pega, dentro da Idade Média. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Oi? Eu tenho uma questão, uma moção para levantar. O senhor, programado aí, eu não sei se é com a Janete ou o tempo do senhor mesmo, da nossa reunião ser de 12h a 1h. Eu não sei se os outros colegas estão achando que está sendo meio corrido, pelo menos eu acho que talvez a gente teria uma discussão muito mais profunda, assim, com 1h30, sabe? Eu acho que fica muito corrido e muita coisa a gente fica sem pegar, sem discutir, só fica na superficialidade. Bem, uma boa ideia. Por mim, não há problema algum. Agora tem que ver com os colegas. Então, eu sugiro que lá no WhatsApp, você levanta a questão, Gabriela, no WhatsApp, e vamos ver o que os colegas dizem. Tá bom? E aí a gente vê aí um meio termo, a justa medida aristotélica para essa questão do tempo aqui. Tá bom? Tá bom, professor. Gente, parabéns para o Enzo, parabéns para a Gabriela. Embora esse livro aqui pareça fácil, ele não é fácil, tá? Porque ele traz nuances na história do pensamento humano, filosófico, só que, não tanto, traz muitos conceitos. Esses conceitos, às vezes, na apresentação, eles ficam desapercebidos diante justamente dessa questão do tempo. Mas valeu, nós conseguimos aqui, de modo objetivo, demonstrar um pouco o que estava no texto e mostrar a importância disso para o pensamento jurídico. Tá? Isso mesmo, são 200 que parecem 400, devido ao aprofundamento. Mas vocês estão de parabéns, compraram isso, inclusive no direito. Quando eu vou em bancas de mestrado, ou
Quando eu oriento, até estou orientando uma menina que vai trabalhar a ideia de justiça em Dostoiévski, tá? Para o direito. É louca, né? Mas ela foge, ela está à margem, ela está na marginalidade. E muitos professores falam, o aluno que se envereda, por isso é corajoso, pegar um pensador, trazer para o direito, dialogar, é muito interessante. Orientei uma outra aí que ganhou nota máxima até, foi minha aluna no Leonardo, depois no IDP eu acabei orientando ela. Ela escreveu sobre Karl Marx e o PCC. Foi top. Inclusive, quem estava na banca era o Dr. Bruno, que é juiz e trabalha com essa questão dos presídios. Foi excelente. Outra trabalhou com uma questão de bioética. Então, isso tudo vai abrir portas para vocês pensarem a ação jurídica. Muito obrigado, fiquem bem e cuidem-se, por favor. Entrarei em contato para a aula de Platão e Aristóteles. Um beijo no coração de cada uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.